Como é que um país que vivia basicamente de café se transforma num fabricante de jatos em menos de 100 anos? Pois é, essa é a incrível história da transformação econômica do Brasil no século XX. É uma jornada cheia de ambição, de crise, de muitas reviravoltas, e que, no fim, define o país que a gente conhece hoje. Para a gente ter uma ideia da escala dessa mudança, é só olhar para os extremos do século. Lá em 1990, a economia brasileira, ela dependia do cheiro do café e do látex da borracha. Agora, avança 100 anos no tempo e o cenário é outro, completamente diferente. A gente vê uma nação industrial que produz de carros a aviões. A grande questão é, como foi que o Brasil deu esse salto gigantesco? O primeiro pilar dessa transformação foi a que a gente chama de diversificação produtiva. A lógica por trás disso era bem simples. Uma economia não pode apostar todas as suas fichas num único produto. Era como, ter um barco com um remo só. Se o preço do café caísse no mercado internacional, e de fato caiu, toda a economia afundaria junto. Já o segundo pilar foi a modernização produtiva, porque não adiantava só fazer mais produtos, era preciso fazer melhor, com mais tecnologia, com mais eficiência. Dá para pensar nisso como os dois motores do desenvolvimento, um para criar coisas novas e o outro para fazer essas coisas serem competitivas no mundo. Diversificar e modernizar, essa foi a grande aposta do Brasil. Mas, para entender essa arrancada, a gente precisa dar uma olhada no ponto de partida. E no comecinho do século XX, a economia brasileira, ela estava literalmente em um terreno bem instável. E aqui a gente vê o tamanho do desafio. A agricultura sozinha era quase metade da economia. Enquanto isso, a indústria era minúscula, coisa de 12%. Essa desproporção toda significava que o destino financeiro do país estava totalmente amarrado ao preço de uma saca de café lá fora. Uma aposta arriscada demais. E os sinais de alerta não demoraram a aparecer, e vieram com força. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, que bagunçou todo o comércio global, e depois o golpe final, a crise de 1929, que fez o preço do café despencar. A mensagem era bem clara, o modelo antigo já não funcionava mais. O Brasil precisava desesperavelmente de um plano B. E esse plano B veio com uma ideia central. Se o mercado por si só não estava industrializando o país, então o Estado faria isso. Foi aí que começou uma era em que o governo assumiu o volante do desenvolvimento econômico. Essa linha do tempo aqui mostra os momentos cruciais. Tudo começa com Getúlio Vargas, que implementa a política de substituição de importações. Depois vem Juscelino Kubitschek e pisa fundo no acelerador com o plano de metas. E todo esse processo atinge o seu auge durante o regime militar, no período que ficou conhecido como milagre econômico. O ponto em comum em todas essas fases, o Estado estava sempre ali no centro, coordenando e investindo pesado. E o resultado disso foi a criação de verdadeiros gigantes estatais, as joias da coroa da nossa indústria. Da siderurgia com a CSN, passando por petróleo com a Petrobras, mineração com a Vale e até aviação com a Embraer. O Estado não estava só incentivando não, ele estava de fato construindo a base industrial do país, tijolo por tijolo. E o resultado de todo esse esforço? Tá nesse número aqui. No auge, lá nos anos 70, a indústria chegou a responder por 34% de toda a riqueza gerada no Brasil. É um salto monumental se a gente comparar com aqueles 12% do início do século. A missão, pelo menos parecia, estava cumprida. O Brasil era, finalmente, uma nação industrial. Só que todo esse crescimento acelerado teve um custo. O modelo que trouxe tanto desenvolvimento começou a mostrar suas rachaduras. E isso levou o Brasil a um ponto de virada bem dramático. A década de 1980 ficou conhecida como a década perdida. Acontece que o financiamento para todo aquele crescimento veio em grande parte de empréstimos lá de fora. E quando os juros internacionais subiram, a nossa dívida explodiu. O país mergulhou numa crise de estagnação, de hiperinflação e o motor do desenvolvimento estatal simplesmente parou de funcionar. A resposta para essa crise foi uma virada radical de direção. Nos anos 90, o Brasil praticamente rasgou o manual antigo e adotou um novo, baseado nas ideias de livre mercado que ficaram conhecidas como Consenso de Washington. A receita era clara. Primeiro, abrir a economia para o mundo. Segundo, privatizar as estatais. E terceiro, reduzir o tamanho do Estado. Era o fim daquela era do Estado desenvolvimentista. E o impacto dessa abertura foi direto e bem visível. A participação da indústria na economia, que tinha chegado naquele pico de 34%, despencou para 21% até o ano 2000. A competição com os produtos que vinham de fora foi brutal. E assim, enquanto alguns setores até se modernizaram para sobreviver, muitos outros simplesmente fecharam as portas. Então, chegando ao final do século,
qual foi o resultado dessa jornada toda de tantas idas e vindas. O legado é bem complexo, com ganhos que são inegáveis, mas também com problemas profundos que continuam aí até hoje. E esse balanço final revela um legado bem complexo. A modernização industrial ficou muito concentrada no eixo sul-sudeste, o que aprofundou as desigualdades regionais. O país também continuou dependendo de tecnologia importada, com pouca inovação própria, e talvez o mais irônico de tudo, o século que construiu a indústria brasileira terminou com o início de um processo de desindustrialização prematura. No fim das contas, essa é a grande dualidade do século XX brasileiro. O país, sem dúvida nenhuma, ergueu uma base industrial complexa, algo que era impensável lá em 1900. Mas, ao mesmo tempo, esse processo acabou aprofundando as divisões internas e, no final, deu início a uma desindustrialização que se tornaria um dos grandes debates do século XXI. O século XX foi uma verdadeira montanha-russa, que mostrou que o Brasil é capaz sim de se reinventar, mas também é capaz de criar seus próprios problemas. Depois de ir do estado máximo ao mercado mais aberto, a pergunta que fica para o século XXI é: e agora? Qual é o caminho? Será que o Brasil vai conseguir finalmente encontrar um modelo de desenvolvimento que seja inovador, forte e, acima de tudo, para todos? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.